Olá, quinto ano! Como vocês estão? Eu estou com muita saudade de cada um de vocês. Não vejo a hora de voltarmos logo às nossas aulas presenciais, de olhar o rostinho de cada um de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer. Mas enquanto isso, nós vamos desempenhando, né, da forma que é possível, algumas atividades assim, à distância, ok? Então, hoje vamos começar a trabalhar o livro Fábulas da Vida, do nosso diretor Cássio. Esse livro foi ilustrado por Rubem Filho. E aí nós vamos conhecer a história de uma formiguinha. Vamos lá? Quem tem o livro, peguem por favor e abram aí na página 20, que é a história da formiga Procrastilde. Então a história se chama Procrastilde, a formiguinha. É essa aqui, ó. Vamos lá então? Próximo à cidade existia um bosque repleto de árvores altas e folhas com um verde radiante. Durante a manhã, os raios solares penetravam pelas copas e iluminavam o chão coberto de folhas secas e galhos retorcidos. Ao lado de uma pedra envolvida por musgos, existia um formigueiro muito agitado, onde cada uma exercia diferentes funções. Procrastilde era uma das integrantes e sua função era cortar e carregar folhas para o formigueiro. A saúva adorava brincar com as gotas de água que se acumulavam nas gramíneas e pegar peças na amiga Joaninha. Sua obrigação era muito cansativa e acreditava que quanto mais postergasse, mais tempo para se divertir teria. Um dia, a rainha Beatrice reuniu todas as formigas e fez um pronunciamento. Meus súditos, o jardim de fungos está com poucas folhas e corremos o risco de ficar sem comida. Assim, cada saúva cortadeira deverá transportar para o formigueiro, no mínimo 100 folhas, antes do inverno chegar. Procrastilde ficou apavorada. Arrepiava só de pensar que poderia passar fome. No dia seguinte, acordou bem cedo e foi fazer seu serviço. Só que durante a caminhada, reparou como as gotas de água estavam bonitas naquela manhã e pensou: vou brincar só hoje. Faltam 30 dias ainda para o inverno. Amanhã começo a pegar as folhas. Já no outro dia, ela encontrou a Joaninha e também não resistiu. Brincaram a tarde toda. E assim se passaram 25 dias. E Procrastilde não tinha pegado um quarto da sua conta. A rainha Beatrice, vendo a falta de empenho de sua cortadeira, avisou que, se não cumprisse sua ordem, ela não poderia mais entrar no formigueiro. A jovem saúva ficou desesperada. Começou a laborar de madrugada, mas no terceiro dia seu corpo não aguentava tanta sobrecarga de trabalho. Ainda faltavam muitas folhas. E ela notou então que as suas companheiras cortadeiras brincavam sorridentes porque tinham cumprido sua função, e isso a deixou muito triste. De repente, sentiu-se tonta e esborrachou-se no chão. As formigas foram correndo e a levantaram. Elas solidarizaram-se
com sua amiga e resolveram ajudá-la. No último dia estipulado, conseguiram acumular as 100 folhas para a amiga. Naquele dia, Procrastilde aprendeu que não se deve deixar nada para depois e passou a definir suas prioridades, organizar seus horários e seguir o planejamento do formigueiro. Notou que conseguia conciliar suas tarefas com o seu lazer. O trabalho ficou mais prazeroso e sempre sobrava tempo para brincar com suas amigas após a obrigação. Tornou-se uma formiga disciplinada, organizada e muito menos estressada. A rainha ficou muito feliz com sua mudança e a nomeou chefe de planejamento do Jardim dos Fungos. E assim termina essa linda história que tem muito a nos ensinar. Afinal, a disciplina é a organização da liberdade. Se temos disciplina, sabemos discernir melhor o tempo que temos, o que é bom, o que é ruim, o que é prioridade, o que é necessidade e o que pode ficar para depois. Então, quinto ano, algumas perguntas que eu gostaria que vocês pensassem sobre elas. Por enquanto, só pensar. Eu, aluno do quinto ano, gasto meu tempo com o que é mais importante? Eu digo não para o que não deveria fazer? Eu defino o que é prioridade, consigo organizar os meus horários e seguir o meu plano? Então vamos pensar direitinho sobre essas situações e depois vocês farão para mim uma reflexão sobre essa fábula. Essa fábula da formiguinha nos traz um ensinamento muito que nos serve para a vida inteira, muito poderoso e muito útil, que é o planejamento. É nós termos o nosso foco e saber nos organizar para cumprir com os nossos planos. Isso é uma das regras que nos faz seguir e ter sucesso até o final da nossa vida. Então, vou deixar agora algumas perguntinhas para que vocês possam em casa resolvê-las para mim e enviar aqui através do aplicativo, ok? Dei pause no vídeo para que assim consigam melhor visualizar essas questões. Observem que temos aqui 7 questões que nos dizem sobre nossos laços familiares, sobre a fábula em si, o enredo da história, né? O que é que poderia acontecer? Qual foi a atitude das amigas dela, mesmo sabendo que ela ficou ali um tempo ocioso, ficou perdendo o tempo dela brincando, né? Enquanto primeiro ela deveria ter cuidado do que era obrigação, do que era necessidade. Vocês vão identificar para mim, nessas perguntas, aquelas que vocês conseguem resolver no caderno de literatura, ok? Já vamos resolvê-las. E aí, eu queria falar com vocês algo importante sobre esse tipo de texto. O texto da formiguinha, assim como as demais fábulas deste livro, são um texto que pertence à tipologia narrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, sendo um texto narrativo, apresenta algumas características que nós já até conhecemos, mas vamos relembrar. O que é mesmo narrar? Narrar é contar, é relatar um fato, uma história, não é mesmo? Isso nós aprendemos lá no terceiro ano, no segundo. E aí a narrativa tem alguns elementos que são próprios dela, que são os que eu vou mostrar agora para que vocês relembrem. Olha só, os elementos da narrativa. Nós poderíamos definir com a sigla PENTE. A narrativa apresenta personagens, como neste caso, apresentou a formiguinha, apresentou a Joaninha, apresentou a formiga rainha, o espaço onde acontece a história,
que foi lá naquele bosque bonito, né? Cheio de árvores altas, muito verde, folhas espalhadas pelo chão. Apresenta um narrador. Narrador, vamos lembrar? Se ele participa da história, ele é chamado de narrador, personagem. Se ele só conta a história, ele é chamado de narrador, observador. O tempo, quando acontece a história? Há muitos anos atrás, aconteceu foi ontem, e o enredo que é a história em si, o que é tratado nessa história, certo? Nessa primeira fábula, que nós começamos o estudo, vou pedir inicialmente que vocês respondam aquelas 7 questões. Depois nós vamos, nas demais fábulas, começar na identificação desses elementos da narrativa, ok? Um abraço e até a próxima.